Olá a todos, eu sou Eduardo Canezin. Eu vou apresentar o trabalho A Educação Pode Impedir a Barbárie? Um ensaio sobre teoria crítica. Então, antes de mais nada, é importante frisar que é um ensaio, ou seja, não é um experimento científico com dados que possam ser refutados pela experiência. É uma reflexão filosófica e, no limite, qualquer resposta, seja um sim ou um não, desde que bem fundamentados, podem contribuir para o debate. Quer dizer, então não vai ser uma resposta definitiva que eu proponho, só uma reflexão. E o segundo ponto é que é sobre teoria crítica. Então, por teoria crítica, eu estou entendendo o conjunto de estudos da teoria formulada pela Escola de Frankfurt. Foi uma experiência filosófica e sociológica do século XX que surgiu na Alemanha com pensadores que propuseram algo que para a época foi bastante inovador. A gente hoje em dia talvez nem pense no quanto, mas foi muito, que é a união do marxismo com a psicanálise. O marxismo que tem um referencial materialista, dialético, voltado para a estrutura, como a estrutura material, as relações de poder estruturam a vida dos indivíduos. Ou seja, a estruturação da subjetividade pela estrutura material. Já a psicanálise é o oposto disso, né? É o estudo da vida psíquica, das pulsões, a libido, todo o inconsciente do indivíduo. E essa junção foi feita num ar de interdisciplinaridade. Tem estudos de literatura, de crítica literária, de filosofia, sociologia, até um pouco de direito surgiu, mas o que se destacou, sem dúvida, foi a filosofia e a sociologia da teoria crítica. Essa união do marxismo e da psicanálise surgiu para responder uma questão muito urgente naquela época. A teoria marxista, né, dizia que conforme houver uma maior degradação, mais as classes oprimidas forem exploradas, mais próximo estará da revolta, da revolução, do conflito que levará ao comunismo. Mas os teóricos de Frankfurt viram que não, o que estava acontecendo era o oposto. Quanto mais oprimidas as pessoas estavam, mais elas se aferravam àquela realidade. Elas entravam em partidos fascistas, nazistas, defendiam a ordem. Quer dizer, o sonho delas era se tornar o opressor, mas não acabar com a opressão. E sempre elas procuravam, para justificar o sofrimento delas, um culpado que era mais fraco do que elas. Quer dizer, o marxismo você enfrentaria a classe que estava te oprimindo, mas o que eles viam na realidade é que quem estava sendo perseguido era quem já era um grupo fraco, um grupo minoritário. Na época, majoritariamente eram os judeus, mas poderia ser, sei lá, para o dia de hoje, qualquer grupo. Poderia ser um grupo de sexualidade diferente, um grupo de alguma etnia diferente, qualquer coisa. Sendo um grupo menor que possa ser classificado como culpado, ele vai ser apresentado como culpado, como a gente vê na Europa, por exemplo, a questão dos migrantes. Então, o grande foco da teoria crítica era a reflexão sobre a barbárie, como com esse tanto progresso técnico, cada vez maiores avanços, ainda assim as pessoas estão mais violentas, truculentas, dispostas a eliminar o outro. E tem dois pontos que a gente não pode perder de vista ao estudar a teoria crítica. Um é a aporia, que é a ideia do beco sem saída, ou seja, eles viam todo o problema, mas não viam uma solução possível. Para eles não havia uma solução. E o trauma. Todos eles escreveram sobre o impacto do trauma. Então, Walter Benjamin, que foi um membro honorário da Escola de Frankfurt, ele se matou para não ir para um campo de concentração. O pai do Adorno infartou com os nazistas. Os membros da Escola de Frankfurt tiveram que se exilar para não serem presos. Então, todos eles estavam traumatizados, justamente por isso eles não conseguiam enxergar uma saída. E nisso a gente chega à grande questão deste ensaio, que é a proposta para a educação. Para Adorno, a educação tem assim, um grande elemento. Ela só vai ter sido eficiente se ela tiver feito isso, que é garantir que Auschwitz não se repita. Então, a educação não é para preparar para o mercado de trabalho, pode fazer isso, evidentemente, é até bom que prepare, mas o foco dela é garantir que Auschwitz não se repita, que em termos mais operacionalizados para o dia de hoje, é garantir que tem um mínimo de respeito pela vida humana.
ou seja, que não tenha mais essa opressão, que não tenha a barbárie. E aí vem a ideia de que é uma proposta que parece simples, só não ter um Auschwitz, mas ao mesmo tempo tão complexa. Nós temos falhado sistematicamente nisso, né? A gente vê tantos grupos extremistas, não só apregoando suas ideias extremistas, como ganhando eleições, fazendo propostas que são cada vez mais aceitas. Então a gente está a um estalo de dedos, uma faísca de tudo explodir. Isso é sempre muito perigoso. E aí, para Adorno, a educação não pode fazer uma semi-formação, que é só dar conceitos rasos, né? Não conceitos filosóficos. Só, sei lá, em termos mais simples, não pode dar só instruções para a pessoa, uma instrução de como agir no mercado de trabalho. Porque se houver uma crise econômica, a pessoa perdeu o emprego, de nada valeu a educação. Então, a formação verdadeira permite que ela pegue essas instruções e forme conceitos verdadeiros que ela possa aplicar em outras áreas e, sobretudo, que ela possa aplicar à própria vida. Quer dizer, a educação tem um elemento de autoconstrução. Então, o saber não é voltado apenas para os ganhos financeiros, mas se a gente pensasse um termo que era muito comum na época, para os ganhos espirituais. Quer dizer, o fortalecimento do intelecto, da cultura e também na moral. Então, os direitos humanos, democracia, não devem ser apenas elementos contingenciais, que existem, são ensinados, mas na primeira crise podem ser abandonados. O que importa é pensar no meu grupo. Então, sei lá, manda o migrante embora se a gente está numa crise econômica ou numa crise populacional. Eles não são mais humanos. Não podem ser abandonados. E isso a gente só consegue através da educação. Não é um elemento hereditário, biológico, o respeito pela democracia, pela dignidade do ser humano. Mas é algo que a gente tem fracassado. E aí a gente pergunta, será que é algo realizável? E aí, na minha contribuição, eu penso na segunda geração da teoria crítica, com Habermas, que ele argumenta que a modernidade, enquanto um projeto, ainda é algo possível. Quer dizer, a gente não está na modernidade consolidada, ela está consolidada enquanto avanço técnico. Isso a gente vê um avanço gigantesco. A situação técnica hoje está muito melhor do que antes. Mas enquanto autoemancipação humana, a gente ainda está muito longe. E para ele, uma proposta seria o agir comunicativo, quer dizer, você agir justificando suas posições racionalmente, com uma possibilidade de consenso, quer dizer, as pessoas vão ver o seu argumento e vai falar, tem sentido, vou acreditar, ou então vai refutar, não precisa ter um consenso necessário, mas a possibilidade é importante, não pode ser uma comunicação estetizada, não pode ser algo como a gente vê nas bolhas das redes sociais hoje em dia, quer dizer, não tem razão, só tem mentiras, algo sistematicamente distorcido. Então, para Habermas, a procura é desse agir buscando entendimento, sempre dando suas razões. E fugir também da ameaça da colonização do mundo da vida pelo sistema econômico, que é pensar tudo em termos econômicos. O que quer dizer isso? A educação tem que ser feita preparando o indivíduo para o mercado de trabalho. Se o indivíduo não está conseguindo bons ganhos, não houve educação. Ou investimentos na educação não são necessários, porque o Brasil já investe muito, por exemplo, só não sabe usar bem. Quer dizer, tudo o argumento econômico gravitando, até em coisas que não têm muito a ver. A educação deveria ser um fim em si mesmo. A, a família deveria ser um fim em si mesmo. Todas essas pequenas esferas do mundo da vida deveriam ser fins em si mesmo, mas muitas vezes elas são engolidas pela lógica econômica. E é aí que está o problema para Habermas, que seria o que permitiria que a barbárie entrasse. Quer dizer, quando tudo é pensado em termos econômicos, se sair errado o sistema econômico, vamos agir com violência. Então, promover valores ligados à democracia, aos direitos humanos, de maneira racional, sistemática, sempre pautando como valores essenciais, poderia ser uma saída para impedir a barbárie. Esse, pelo menos, é o meu argumento. Até mais.